roupa é essa? Essa roupa, segundo o meu conceito, é elegante. Segundo o meu conceito, talvez não seja. E antes que alguém ache que é um exagero, da onde eu vim não é um exagero. E eu vim do gueto, cara. Eu vim do gueto. Mas eu digo, da lama em que eu me encontrava, de Lodebar em que eu estava, aonde eu estava, não tendo nem pai e mãe nessa igreja, claro que muita gente aqui me chama de filho e agradeço por isso, mas é um privilégio muito grande você conseguir trazer uma palavra para a igreja. Da mesma maneira que é uma responsabilidade muito grande. Eu não estou aqui para decepcionar os meus amigos, mas eu também não estou aqui para agradá-los. A Bíblia fala, importa agradar Deus primeiro do que os homens. E eu creio que você não foi chamado aqui nessa noite para ser ofendido. E nem eu quero ser instrumento para isso. Mas como o pastor disse, eu gostaria de ser boca de Deus na sua vida nessa noite. Eu entendo que assim como eu, a gente sai de casa atrás de uma resposta. E que bom quando Deus sempre deixa no nosso coração as perguntas, porque no momento em que a gente começa, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, como o pastor Paulo fala, tudo bem só lá na glória, né? Tá tudo muito bem, tá tudo tranquilo, parece que a gente está um pouquinho fora do lugar, porque por mais que as coisas da nossa vida estejam bem, quantos dos nossos irmãos têm sofrido? Quanta gente precisa de um milagre para ontem? Já passou, segundo o nosso conceito, mas Deus sabe da hora de todas as coisas. E eu gostaria de andar um pouquinho, antes que a gente abra um texto específico, porque a minha pergunta nesses dias foi, eu não fiquei sabendo onde que eu ia pregar, e a minha pergunta foi, pregar no dia dos pastores, para um monte de pastor, isso é muito complicado, porque eu tenho, Juliana, ajeita para mim, caiu tudo, faz favor, o pastor Jeff já veio, obrigado, pastor. Eu tenho o meu conceito, mas como o Vladimir, vai dar para ajeitar? Já caiu mais um copo hoje. Aliás, esse é o terceiro que caiu. Os copos estão caindo aqui. Peguei no culto de leve, na hora do louvor, bum, primeiro. Eu ajeitei, coloquei de volta, abriu, peguei no culto, daqui a pouco, outro. Aí o primeiro falou assim, já tem copo lá? Na hora que eu fui lá fora, eu falei, tem alguns, seu maldoso, né? Eu falei, tem alguns ali, colocaram até longe de mim. Mas pregar nos dias dos pastores é muito complicado, porque como o Vlad falou, eu imagino, eu sei, a gente não sabe, só sabe quem é pastor, né? Todos nós aqui, nós somos sim ovelhas, e todos aqui, mesmo os pastores, somos ovelhas do pastor Marcelo, né? Que não está aqui nessa noite, mas todos nós. Então eu espero que as palavras que eu tenho para dizer nessa noite caibam no nosso entendimento, Porque tragédia vai ser você ouvir aquilo que eu não falei. Eu sempre gostei de usar uma frase que diz que eu sou responsável por aquilo que eu falo, não por aquilo que você ouve. Você é responsável por aquilo que você às vezes quer ouvir. Só que Deus vai nos cobrar por toda a palavra que a gente ouviu e fez que não ouviu. Quando Deus fala com a gente é porque Ele quer consertar alguma coisa, quer pelo menos nos dar uma instrução segundo o que a Bíblia fala, no caminho em que eu devo seguir. E é interessante porque a Bíblia nos compara com várias coisas. Várias. A Bíblia nos compara com várias coisas. Tinha um celular aqui, ou foi impressão minha? Já vou também. Tem. E de tantas coisas que a Bíblia nos compara, tem umas coisas estranhas assim, né? E nessa igreja nós queremos que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, ainda que você não creia, nós cremos. Amém? Eu não sei qual é a sua proximidade disso. Então tudo que nós estamos falando aqui hoje está baseado na Bíblia, a palavra de Deus, comprovada arqueologicamente, cientificamente, em todos os sentidos, na vida de muitos dos que estão aqui. Não precisava nem de arqueologia, como a gente está estudando esses dias, nem de nada. A vida de alguns aqui já é um milagre. Tem alguns aqui que não tem como falar assim, eu não sei se a palavra de Deus, não tem como mais. O caminho que alguns passaram e da onde alguns foram tirados é pelo menos um milagre. Milagre a gente sabe quem é que faz. Milagre a gente sabe onde é que faz. De onde é que vem. E a Bíblia nos compara com várias coisas. A Bíblia nos compara com árvores. Com árvore.
Vejo homens, depois do milagre, como árvores. Pela árvore conhecerei o seu fruto. Uma outra comparação que a Bíblia faz é com montes. Os que confiam no Senhor são como montes, montanhas, montes de Sião, que não se abalam. A Bíblia faz uma outra comparação. Vós sois sal da terra, a luz do mundo. Se o sal perder o sabor, pode jogar fora, não presta mais para nada. Está escrito na Bíblia. Ninguém acende uma luz, uma vela, um candeeiro, uma lâmpada, seja lá o que for, que traga luz, e coloca debaixo de uma cama, num lugar escondido. A luz foi feita para iluminar, não para brilhar, mas para iluminar, para fazer diferença. A Bíblia nos compara com uma classe de pessoas como os camelos. Mas é mais difícil um rico entrar no céu do que um camelo passar por um fundo de uma agulha. E para quem não sabe, esse fundo de agulha, que ainda que a Bíblia falasse que seja aquela agulha lá que a gente usa em casa para costurar um pano, né, um tecido, eu ainda acreditaria nisso, porque Deus tudo pode. Mas esse lugar que a Bíblia fala que o camelo passava era uma portinhola pequena que usada nos tempos antigos para dificultar um pouco a passagem de alguns salteadores, de alguns ladrões. Então o camelo tinha que abaixar, por isso que você vê essa expressão na Bíblia, para passar ali de baixo. A Bíblia fala que é mais fácil fazer um camelo abaixar, passar por ali naquela portinha, do que o rico entrar no céu. A Bíblia nos compara com a mula. Eu creio que ninguém aqui quer ser comparado com a mula. Mas em Salmo 32, 9 diz o seguinte: não sejam como a mula, e a mula para muitos também é o burro, ou o cavalo, que se não tiver freios e rédeas, não obedece. Cuidado, você não está andando que nem a mula. Deus está te puxando, Deus está te freando e você volta. Porque Deus nos ama e às vezes Deus tem que colocar rédea e freio na gente, a gente não anda. A Bíblia nos compara com muitas, mas muitas das coisas, muitas. A Bíblia nos compara com uma coisa que a gente mais vê no nosso meio e hoje parece que a gente não está ligando muito para isso: o joio e o trigo. Cresce junto, é praticamente igual, mas no futuro dá um trabalho, amigo. Você fala o quê? Depois de 10 anos de convertido? Não é possível, fulano fez o quê? Depois de tanto tempo, aprendeu até a dizimar, uma das coisas que é mais difícil para o homem. Não é possível, não acredito. Joio e trigo. E a gente não pode julgar se é o joio e o trigo muitas vezes, mas acontece. Mas em todas as comparações que a Bíblia faz, tem uma que me chama a atenção, até porque é a que mais aparece. A Bíblia nos compara com ovelha. A Bíblia nos compara com ovelha. Então eu, perguntando nas minhas conversas com Deus, o porquê que Deus pede para nós termos um comportamento do tipo ovelha. Se comportar como ovelha. Ovelha, animal que hoje é destinado também para o corte da carne, para a extração da lã. Mas na época antiga o povo não comia tanta carne, então ali misturado com cabras, isso aqui, ela era um animal mais usado para a extração da lã e para o leite. E é interessante porque já o próprio Jesus em João capítulo 10, você lê o texto, ele fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mais interessante é que isso que é dito lá nos evangelhos acontece já de cara na história da humanidade. Quando você abre o livro de Gênesis capítulo 2, a primeira vez que aparece a palavra ovelha. E o mais interessante é que junto com a palavra ovelha aparece uma outra palavra, pastor. É junto. Se você quiser dar uma conferida, né? O texto está aí, Gênesis 4:2, aparece pastor. Eu não sei quanto ovelha está para pastor e pastor está para a ovelha, mas a maioria das vezes que aparece a palavra ovelha, a palavra pastor aparece junto. O primeiro assassinato da Bíblia foi cometido contra um pastor, morto pelo seu irmão, Abel. O primeiro homem nascido de mulher era pastor. Pelo menos nos registros quando a gente lê pastor. E aí é interessante porque você começa a estudar a vida de ovelha. Não tem como estudar a vida de ovelha sem estudar a vida de pastor. Não tem como. Uma autoridade que a gente vê na Bíblia que era pastor era Pedro. Pedro, depois de negar Jesus, Jesus tem uma conversa franca com ele, pergunta, uma história muito conhecida do nosso meio: Pedro, tu me amas? Amo. Pergunta-se de novo: Pedro, tu me amas? Amo. Pela terceira vez Jesus pergunta, parece até que Jesus não estava acreditando, parece que Jesus não sabia das coisas: Pedro, me ama? Amo. Então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Só que a maior autoridade pastoral na Bíblia não é Pedro.
por Jesus. O maior exemplo que nós temos na Bíblia é um sujeito chamado Davi. Davi é escolhido de uma maneira meio que desacreditada. Deus fala para mandar ungir um novo rei de Israel. Davi era pastor de ovelhas. Os seus irmãos passam, em todos os sentidos, aparentemente melhores que ele. Você vê que o próprio profeta confunde na hora de escolher ele. E Deus fala: olha, o homem olha pelo coração, não pela aparência. Não, o homem olha pela aparência e eu olho pelo coração. Quando passam todos os filhos daquele senhor, fala: você não tem mais um filho para ser o novo? Você não tem mais um rapaz? Ele estava querendo escolher o novo rei de Israel. O pai fala: tem mais um. Você vê, o próprio pai já desprezava um pouco. Tem mais um aí, mas está no pasto, está na roça, está cuidando de umas poucas ovelhas, como o próprio irmão dele falou para ele. Manda chamar. O menor acaba sendo maior que todo mundo. E eu sei que se você estudar um pouquinho, você vai falar para mim: mas nós não somos ovelhas. Verdade, concordo com você. Nós somos homens. Mas a pergunta minha continua: Deus, por que então o Senhor nos compara com eles? E eu entendi que tem um homem na Bíblia que conseguiu ter um sentimento de ovelha para explicar isso para a gente. Salmo 23. Gostaria que você abrisse lá um pouquinho, para a gente dar uma passadinha. Salmo 23 foi escrito por Davi, pastor de ovelhas. E a gente, do tempo da minha conversão, essa é uma frase, um versículo muito usado: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E eu tenho pedido para Deus esses dias, porque nesse salmo aqui, Davi se comporta como ovelha. Davi se coloca no lugar da ovelha. Então eu vou estar lendo aqui na tradução, não sei se é a mesma da tua. Eu vou estar lendo aqui só para você ter uma ideia como devia se comportar, ou como se comportava na visão de Davi. E eu entendo que se Deus escreveu isso para a gente, é porque isso nos é útil, nos é de forma maravilhosa de instrumento de ensino. Olha o que diz no primeiro versículo: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Quando a gente fala isso, ao mesmo tempo que é muito vago, resume tudo, principalmente para quem não quer conversar. E aí, como é que está as coisas? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Bom, assunto resolvido, não quero conversar disso. Crendo nisso é suficiente. Só que esses dias eu estava conversando com o Eduardo Morente, e a gente falou: a vida não é mais preto e branco. Tem alguns coloridos nessa vida, que às vezes entra dentro da nossa casa. Não dá mais para ter uma resposta simples. Olha o que está escrito no versículo 2. Lembre-se que Davi aqui se coloca no lugar da ovelha. Em verdes pastagens me faz repousar. Sabe o que ele está dizendo? As ovelhas naquela época, na época de Israel, nos tempos bíblicos, as ovelhas só descansavam num lugar tranquilo. Não poderia descansar num lugar assim, não é assim. Só em pastagem tranquila. Quem é que escolhia isso? O pastor. Davi é o quê? Pastor. Davi agora se coloca no lugar da ovelha, falando com o sentimento da ovelha, porque Davi também aqui era ovelha do Senhor, como nós, todos nós somos aqui nessa noite. E ele fala: em verdes pastagens, quem? O pastor, me faz repousar. Olha a continuação do versículo: e me conduz a águas tranquilas. A ovelha tem algumas características. A ovelha não pode beber água em água corrente. A ovelha é burra, desprovida de inteligência, patinha curta. A ovelha tem um negócio como os antigos falavam, na espinha dela, que quando ela cai, ela tem dificuldade para dormir. Por quê? A espinha vira ao contrário. Se bem que eu acho que tem uns irmãos que a espinha está virando ao contrário. A espinha vira ao contrário. A ovelha não consegue se colocar em pé sozinha. O pastor precisa ir lá pegar, desvirar a espinha dela para colocar ela em pé de novo. E a chance dela se afogar era muito, talvez, pastor, como a gente falou, quando o povo passou pelo deserto de 2 palmos, todo mundo fala: o mar não se abriu, era só um meio metro. A ovelha se afogaria nesse meio metro. A ovelha se afoga muito fácil, característica da ovelha. Então o pastor tinha que levar ela para lugar tranquilo. Talvez não chegou no lugar tranquilo ainda. Ela bebia daquela água, não em água corrente, olha lá, em águas tranquilas. Ao terceiro: restaura-me o vigor. Ou seja, o pastor sabia que para restaurar a vida da ovelha, ela precisava de uma boa pastagem. Ainda que ela não fosse deitar, que ela dormisse ali com não, porque a ovelha está tudo em bloco. Já reparou? Pega um videozinho na internet qualquer.
Eu esqueci até de separar para a gente aqui. Ovelha anda tudo em bloco. Quanto crente está deixando de andar em bloco, hein? Querendo andar sozinho. A Bíblia fala que o Pistola busca interesses egoístas, insurge-se, ou seja, rebela-se contra a sabedoria. Livro de Provérbios. E a ovelha precisava de um lugar tranquilo. Davi sabia disso. Restaura o vigor. Para que isso fosse restaurado, ela precisava dessas características: água, paradinha, sem profundidade, um lugar tranquilo para verdes pastagens. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Essas veredas da justiça era por um caminho bom. Por que ele fala aqui? Por amor do seu nome. Porque o pastor, e pastor nenhum, é dono do rebanho. Você sabia disso? Porque o pastor, quando ele se torna rico, e vamos falar agora de pastor de ovelhas. Quando o pastor se torna rico, o seu rebanho cresce muito, ele deixa de ser pastor e ele passa a ser administrador do negócio. Por causa da lã e das outras coisas. Naquela época não se vendia muita carne, mas se dava leite. Ou seja, quando a gente lê ali que ele fala, por amor do seu nome, é que o pastor tinha contas a prestar para o seu senhor. Quando ele fala por amor do seu nome, ou seja, como é que o cara está cuidando das minhas ovelhas? Podia mandar matar o cara. Esse por amor do seu nome não é por amor pelo nome de Deus, é pelo seu próprio nome. Ele fala, o pastor tem amor ao seu nome. Os pastores que estão aqui nessa casa zelam pelo nome deles. Assim, eu entendo que deve ser a vida de vocês. O pastor zela pelo seu próprio nome. O pastor não pode brincar com qualquer coisa. O pastor não pode entrar em qualquer conversa. E isso não é uma visão que nós temos, é uma visão bíblica. O pastor não pode viver de qualquer jeito. Porque o pastor precisa zelar pelo amor do seu nome. Porque o pastor responde para quem? O dono das ovelhas. Quantos de nós não temos mais entendido isso? Quantos de nós temos perdido a visão? Por amor do seu nome é que ele guiava a ovelha. Por quê? Ele tinha que prestar conta para o Senhor. Para essas ovelhas aqui não é minha não, cara. Eu sou só pastor. Só. Eu tenho que entregar. E os rebanhos às vezes atravessavam quilômetros, dias. O cara sai daqui, ó, leva o meu rebanho para tal cidade. O cara tinha que levar, por amor do seu nome. Ao versículo 4: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Vamos dar uma parada aqui. Quando as ovelhas andavam por lugares, e hoje tem estrada para todo lado. Hoje tem estrada para todo lado. Mas naquela época, quando você lê a Bíblia e procura arqueologicamente falando, isso não existia. Os caminhos eram feitos muitas vezes por trincheiras, por lugar perigoso. Quando a gente lê na Bíblia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a ovelha aqui está dizendo, o lugar é escorregadio, a sombra das árvores escurece, traz um lugar sombrio. Se a ovelha cair, um abraço, perninha curta, a espinha vira e desvira, morreu, já era. Mas ele fala, ainda que eu ande, ovelha falando, ainda que eu ande, Davi está no lugar da ovelha, pelo vale da sombra da morte, olha o que ele diz lá na continuação, não temerei mal algum, porque tu está comigo. De quem que a ovelha está falando? Do pastor. Quantos de nós temos andado sozinhos? Quantos de nós temos insistido em fazer carreira solo dentro da igreja? Você vai ter que caçar outro lugar, porque a igreja não é lugar de carreira solo. Eu até entendo que Deus tem individualidade de cada um. Por isso que a ovelha fala, e quando a gente lê e fala, a tua vara e o teu cajado me protege, a vara tinha cerca de 1 metro, 1,5 metros. Quando a ovelha saía um pouquinho, o pastor dava só, machucava. Pastor não machuca a ovelha. Pastor que é pastor não machuca a ovelha, corrige. O pastor dava só um toquezinho nela, ela voltava. Ou seja, ela tinha a sensação do que? A ovelha, alguém está cuidando de mim, alguém está me vendo. E quando ela caía num penhasco, o cajado, ele tem uma espécie de uma forquilha bem curvada que prende, dependendo da espécie da ovelha, prende no pescoço ou por baixo, entre as pernas. Ou seja, quando ela caía num lugar difícil, o pastor chegava às vezes na beira, quando dava para salvar, colocava o cajado, puxava ela de volta, tanto pelo pescoço como pelo corpo. Quando ele fala, a tua vara e o teu cajado me consolam, ou seja, a ovelha sabia que tinha alguém que cuidava dela. Tem alguém cuidando de você? Os pastores estão cuidando da igreja? Como é que está? Como é que anda a sua vida de ovelha? Como é que anda a sua vida de pastor? Continuando o texto, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Sabe o que significava isso? Muitas das vezes as ovelhas estavam comendo e os lobos estavam em volta. Quem estava lá para proteger a ovelha? O pastor estava lá, só dando um rolê, olhando. Olha o lobo lá. Ou seja, o banquete que a Bíblia fala que nós temos, as ovelhas comiam de tudo aquilo despreocupadas. Os lobos estavam em volta. Os devoradores das ovelhas estavam em volta.
mas o pastor ficava ali, ou seja, prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Às vezes você está comendo coisas na sua casa e Deus está te protegendo, você está reclamando, você nem sabe, cara. Às vezes você está empregado e está reclamando que a crise está grande, Deus é que está, sabe, os inimigos estão em volta, o pastor está cuidando da sua vida, você nem sabe. Quantas vezes a gente reclama indevidamente, não sabe o que Deus está fazendo? A gente não enxerga lá na frente. Preparas um banquete para mim, diz a ovelha, Davi no lugar da ovelha, na presença dos meus inimigos. Tu me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias. Ou seja, esse senhor aqui era um pastor. E ele fala assim, ó: e voltarei à casa do Senhor enquanto viver. sabe o que a ovelha estava dizendo? Eu posso ir para um lugar longe, porque o meu Senhor, o meu dono, mandou o meu pastor me levar. Mas enquanto eu viver, adivinha para onde eu voltar? Para a casa do meu Senhor. Por mais que nós passemos perigos nessa vida, você tem que voltar para a casa do Senhor. O que tem de gente que foi e não voltou mais, carreira solo, vivendo como se quisesse. Davi, ele se coloca no lugar da ovelha e ele fala: ainda que eu ande para um lugar distante, enquanto eu viver, vou voltar para a casa do meu Senhor, o meu dono. Todos nós aqui, senhoras e senhores, todos nós, os que fazem parte dessa igreja, é claro, somos ovelhas do pastor Marcelo. E alguns de nós simplesmente não temos concordado da maneira como que o pastor dirige essa igreja. Você tem orado por isso? Ou não? Porque reclamar, você vai entrar numa contenda com o dono das ovelhas. Porque se a gente está dizendo que ele não é capaz de dirigir, talvez você seja o melhor para fazer. Talvez você cuide melhor do que ele. Agora, o que me intriga é que muitas vezes a gente não tem coragem de chegar na pessoa e falar: pastor, estou chateado contigo. Você acha que o pastor não erra? Claro que o pastor erra, o pastor é ser humano. E a gente começa a confundir as coisas. Não estou aqui para fazer defesa de ninguém, não. Estou aqui para ler a palavra. Foi o que foi me dado. Eu estou aqui porque eu tenho as minhas preocupações. E eu preciso romper com algumas coisas de Deus, antes de Deus trazer essa cobrança para você. Deus trouxe essa cobrança para mim. O que tem de gente que fala as coisas sem saber. Só que, como eu disse, nós não somos ovelhas, nós somos homens. E em Mateus capítulo 2, versículo 12 diz: vós valei muito mais, Jesus falando, do que ovelhas. Está lá em Mateus capítulo 2, versículo 12. Então esse Davi, e como eu queria deixar um versículo, Salmo 70 lá, para você entender quando eu falei, para não dizer que é da boca para fora, que a maior autoridade pastoral na Bíblia é Davi. Olha o que está escrito no Salmo 78, versículo 70. Se você quiser, guarda aí para você. Olha lá, versículo 70. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, ou seja, para ser o pastor de homens, de Israel, sua herança. Davi é chamado de lá de trás das malhadas ovelhas, uma canção fala isso, para ser colocado para pastorear ovelhas, para pastorear a vida de homens. E eu gostaria de abrir, que você abrisse no texto, e daqui para frente a mensagem começa, que é 1 Samuel 17, uma passagem que até as crianças conhecem. Eu gosto de pregar sobre passagens conhecidas, porque causa melhor entendimento. A luta, eu não posso mais dizer, do século, posso dizer do século, foi daqui. A maior luta de todos os tempos, se fosse televisionada hoje, as apostas seriam quase que certo o maior. Uma luta entre Davi e Golias. Esse pastor aqui travou uma batalha contra um gigante. Eu gostaria de passar por algumas coisas aqui. Os que acharam 1 Samuel capítulo 17, digam amém. Amém. Diz assim o meu texto, a minha tradução: os filhos, se quiser pôr abaixo da guerra, pode pôr. Os filhos juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá, e acamparam eles em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas, Saul era rei na época, reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra. Estavam entre eles o vale. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gade, veio do acampamento filisteu, e aqui na minha tradução diz, tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas, usava cabeleiras de bronze e tinha um dardo de bronze
pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Ah, parado. O cara precisava de escudeiro. Oh, parece até piada. O cara por si só já é grande, bem armado, valente. Mas a Bíblia diz que, eu já falei isso aqui na mocidade, a Bíblia diz que o escudeiro ia à frente. Sabe o que significa? Muita gente é derrotada pelo escudeiro. Sabe o que significava o escudeiro? Quando alguém viu o escudeiro, adivinha? Saul veio. Por esse aqui. Tem muita gente que é derrotado no escudeiro. Ou você ficou sabendo? Vai mandar um monte de gente embora. Oh, meu Deus, rodei, dancei, já era para mim. Oh, o gigante nem veio ainda. Ah, esse é o pior ano que nós vamos ter no Brasil economicamente. Já chegou na sua vida? Eu espero que não. Já tem gente que já desanimou, não está nem olhando mais. Já está como o Tiago disse hoje de manhã, atualizando o currículo. Você mandar embora? Oh, que conversa de crente medíocre é essa? Tem gente que é derrotado pelo escudeiro. Sabe, o escudeiro é sempre a notícia. Ah, diz que a Dilma, que disse, que me disse, que me disse. Nós cremos em Deus, amém? A gente sabe a quem a gente serve. Tem muita gente que é derrotada. Vamos continuar lendo. Pelo escudeiro. Pelo escudeiro. Versículo 8. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu o filisteu, ou seja, povo inimigo, e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Simples. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se vencermos, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puserem fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul, que era quem mandava, e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Para mim ganhar tempo, eu vou voltar aqui um pouquinho. Eu vou dar uma parada aqui. Às vezes os desafios aparecem na nossa vida de maneira correta, dentro da lógica, dentro da lei, dentro daquilo que é claro. Saul chega e fala assim: ó, manda um homem para lutar comigo. Vocês não são povo de Deus, não são inimigos de Deus? Nós não estamos lutando aí por uma causa? A plateia era um povo no alto, outro povo no alto, e a batalha estaria no vale no meio. Mande um homem para poder lutar comigo. Quer uma coisa mais justa que essa? O seu time joga contra o time do outro. Normal. Não é? O seu dinheiro contra o que o outro está querendo vender. Poder da negociação. Ele chega e fala assim: manda um homem para lutar comigo. Essa semana a gente está falando isso na teologia. Saul, que era o rei da época aqui, a Bíblia fala que Saul se sobressaía dos ombros para cima, sobre todos os homens. Se olhasse para uma multidão, falava: ó, Saul está lá, olha o tamanho de Saul. Saul tremeu. E quando o rei treme, adivinha o povo. Como é que a gente fala? Se a PM está com medo do amigo. Quem somos nós? Para colocar. Se o pastor virar para você e falar: irmão, não está fácil. Você fala: Jesus, eu achei que o pastor ia falar: vamos vencer. A gente espera algumas palavras, e às vezes as palavras não acontecem como a gente espera. Saul pulou fora. Às vezes a luta se apresenta para você de maneira justa, mas quem disse que é porque ela se apresenta de maneira justa, ela é vestida de toda justiça, ela é vestida de toda verdade. Quer casar comigo? Não sei. Eu acho que dá para casar, hein? Dê uma olhada aí, dê uma observada. Amanhã você descobre que Deus falou: quem mandou casar? Agora. Chora. E ora. Tem mal a fazer. Quantas coisas você aprende? É de Deus, é de Deus. Que de Deus? A gente não ora, a gente às vezes não pergunta. Os desafios ele vem na nossa vida. Continuamos lendo. Eu vou aqui no versículo 16. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se, de manhã à tarde, e tomou posição. Tem problemas que fazem parar a nossa vida. 40 dias não são 4 horas, não são 40 minutos. Durante 40 dias, ninguém fazia nada naquele lugar, porque travava-se uma batalha lá. Às vezes os desafios que se apresentam na nossa vida param a gente. Não entra nessa de que Deus tudo faz. Deus tudo pode, é verdade, mas Deus não faz tudo. Não entra nessa de que, eu não sei o que está. Os problemas param a gente. Quando você lê o livro de Esdras e Neemias, falou simplesmente a obra do Senhor. O problema aqui é apresentado, e ele é tão alto que é parar a batalha. 40 dias, ninguém fazia nada.
Quem é que dormia direito com 40 dias? Você dormiria direito sabendo que tem um cara muito maior que você, guerreiro, querendo te pegar, te atacar? Você dorme, vem, você dormir, você ora por mim. Você vai vigiar, lembra de mim, pelo amor de Deus. Quem é que dormia bem naqueles dias? Quem é que ia no banheiro sossegado naqueles dias? Quem é que comia sossegado naqueles dias? Durante 40 dias. Acorda, porque às vezes os problemas, os enfrentamentos que nós temos na vida, vai demorar tempo para passar. Não vai ser às vezes da maneira que eu quero. Eu e você, nós queremos as coisas que resolvam rápidas. Mas quando a Bíblia fala 40 dias, ou seja, uma batalha que era para ser resolvida rápido, e foi resolvido rápido. Quantas vezes os problemas nos barram, faz com que nós simplesmente paramos a nossa vida. Eu estou com um problema lá de enfermidade com a minha família. Parou a vida. Você estava numa batida, tudo certinho, parou. A empresa não recebe. Para tudo. Para a produção, para as contas. Fizeram no seu que no Brasil. Está quase parando. Às vezes as coisas esbarram ali, às vezes as coisas param ali. Continuemos lendo. Eu vou para o versículo 20. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé, seu pai, lhe havia ordenado. Chegando ao acampamento, na hora em que, com o grito da batalha, o exército estava saindo das suas posições de combate, Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelo suprimento e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gade, avançou e lançou o desafio habitual. E Davi ouviu. 24. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram de medo. Davi é mandado pelo seu pai porque ele tinha 3 irmãos, os seus mais velhos, nessa frente de batalha, nesse exército. Ele estava parado por causa do desafio. E o pai de Davi, muito sábio, falou assim: ó, leva umas coisinhas para o rei, chefe da guarda. Isso aqui é um presentinho, porque senão ele vai deixar você passar e entrar lá, só para ver como é que estão os seus irmãos. Leva uma comida para os seus irmãos. Ele amava os filhos. Tem pai que ama o filho. Vê lá como é que estão os seus irmãos. Quando Davi deixou as suas ovelhas lá no pasto e vai procurar, que ele chega e fica sabendo, ninguém nem precisou falar porque ele já escutou. Davi então fala: o que está acontecendo? E se você continuar lendo a Bíblia, a primeira pergunta que Davi faz é: o que está acontecendo aí? Alguém conta a batalha. Ó, tem um cara aí, grande, assim, assado, chamado Golias, que ele quer um homem para lutar contra ele. Ele está parado, porque ninguém. Dá uma olhada. Ninguém tem coragem. Davi ouve aquilo. E ouve de novo. Agora de seu irmão. E o seu irmão ainda acusa e fala: você é presunçoso. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas de Israel? Davi fala: o que eu fiz? Você continua lendo, você vai ver isso. E Davi de novo pergunta mais uma vez: o que é que está acontecendo? E alguém fala a mesma história: um cara lá embaixo, desafiando, o cara é grande, ninguém passa. A batalha está travada, ninguém quer enfrentar ele porque a chance de morte é certa. Só que o rei deu um prêmio. Quem venceu o sujeito vai casar com a filha do rei. Eu imagino que pelo menos bem cuidada ela era a filha do rei. Eu não sei se tinha chapinha naquela época, alguns tratamentos da espécie, mas eu creio que ela era bem cuidada. E a família vai ser isenta de impostos, isso e aquilo. Davi pergunta 3 vezes para 3 pessoas diferentes a mesma coisa. Sabe qual é o prêmio? O que tem de gente que acredita em tudo que ouve. Você viu o que o pastor Marcelo fez? Não, já acredito. Davi não acreditava em tudo que ele ouvia. Ele foi dar uma confirmada antes de tomar uma decisão. E já tem gente que é o contrário. Não acredita em nada que você ouve. Confere o troco. Não que você não possa conferir o troco, mas toda hora é um saco. Hein? Deixa eu ver se estão me roubando. Será que essa comida foi bem feita? Eu não sei, eu comprei isso aqui, mas eu tenho medo de rasgar. Ele está dizendo que aguenta 200 quilos, eu só tenho 100, mas vai que rasga. Gente que não acredita em nada. Gente que desconfia de tudo. Gente que está dentro da igreja, mas tudo que ouve fica perturbado. Quantos de nós, o irmão de Davi, olha para ele e fala assim: Davi, você é presunçoso. A Bíblia não fala que Davi até aqui, pelo menos, era presunçoso. Quantos de nós, e lembrando você que Davi era pastor, quantos de nós temos levantado os dedos e acusações contra pastores? Como se isso fosse a coisa mais normal do mundo.
Uma coisa é discordar. E está aqui um cara que discorda, sou eu. Só que eu acho que a gente tem que pelo menos ser franco, de chegar nos outros e falar assim: ô, manda papo aí. Não dá para melhorar isso não. Quantas vezes eu chego no pastor Marcelo e falo: pastor Marcelo, amigo, não é por nada não. Mas acusar a pessoa, sem que ela tenha sequer o direito de saber, é no mínimo um pecado. No mínimo um pecado. O irmão de Davi vira para ele e fala: você é presunçoso. Quanta gente vira para o pastor da igreja e fala: o pastor é isso, o pastor é aquilo. Talvez até o pastor seja, mas o que a Bíblia fala para nós fazermos? Oremos. Tem alguma diferença contra o irmão? Procura ele. Procura ele. Davi aqui é colocado não pelos homens. Davi foi mandado para uma batalha, e aí Davi chega, quando a gente continua olhando mais para frente, Davi chega num ponto que ele perguntando para um, ele perguntando para outro, ele perguntando para outro. A Bíblia fala que o rei Saul mandou chamar ele. Falou: chama esse rapaz. Ou seja, aquela conversa chegou aos ouvidos de Saul. Saul fala: isso que estão me dizendo é verdade? Você não pode, filho. O cara é guerreiro desde a mocidade, está escrito na Bíblia. Eu só estou reduzindo por causa do tempo. O cara é guerreiro da mocidade, desde a mocidade. Você não pode. E Davi então dá a sua explicação, que muita gente não conhece. Davi fala: ó, quando eu estava lá nas minhas ovelhas, sozinho, você sabe quantas batalhas o seu pastor enfrentou sozinho, antes de você acusar? Você não sabe, cara. Você sabe malemar as suas, às vezes a gente esquece, porque a gente se lembrar de todas. Se nós nos lembrássemos de todas, nós agradeceríamos a Deus. A gente é muito esquecido, a gente é falho nesse sentido. Quando fala a gente, isso me inclui. Não estou acusando ninguém aqui. E Davi fala: vinha um urso, colocava a cara com o urso, rasgava o urso e leão no meio. Davi não está falando de urso, leão, e resgatava minha ovelha ainda, rei. Ele fala: esse filisteu aí vai ser como um deles. O rei então tenta ajudar. Vamos mais para frente aqui no versículo. Olha o que o rei tenta fazer, a ajuda que ele tenta dar para Davi. Versículo 38. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, coisa de rei. Saul queria ajudar. Colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Quantas coisas nós temos tentado colocar nos nossos pastores para que ele ande do nosso jeito. Pastor, posso falar para o pastor? Quem sou eu, né, pastor? Mas dá um conselho para o senhor. É melhor sou eu por aqui, ó. Pastor, eu vou ajudar o senhor. Leva o meu capacete, leva o meu escudo, leva a minha roupa. Saul fez isso. Davi não conseguia andar. Amados e queridos irmãos, se nós colocarmos coisas nos nossos pastores, que eles não consigam andar, adivinham quem é que vai sofrer? As ovelhas. Quem são as ovelhas dessa igreja? Nós. Quantas vezes os outros querem colocar na nossa vida armas que, segundo o conceito deles, são armas boas? Não, vai por aqui, ó. Vai por aqui. A pessoa não está acostumada com aquilo. Vai por aqui. Quem disse que deu certo para você pode dar certo para mim. Tem um monte de coisa que não serve no outro. Armadura pessoal. Se você ler a história das armaduras, ela é construída segundo os ossos da face do cara, para não incomodar. Não adiantava o cara falar: estou protegido, mas estou moído. Estou tentando abrir o olho direito. Que jeito? Que é para batalha? Foi o que tentaram fazer. Davi era pastor de ovelhas, não era homem de guerra. A guerra de Davi era outro. Era outra. Quantos de nós temos tentado fazer com que os pastores dessa igreja andem segundo o nosso conceito? Porque você não concorda, você não canta mais no coral. Porque você não concorda, você sai do louvor. E alguns ainda dão uma desculpa descarada e desfarrapada, para não dizer vergonhosa, de falar assim: não, eu não gosto das coisas desorganizadas. Usa outra palavra. Eu não gosto das coisas muito organizadas. Traduzindo, você não gosta das coisas que não andam do seu jeito. E a igreja não está aqui para te agradar, cara. A igreja está para agradar o Senhor. E quantas vezes eu falo: ah, não, daquele jeito lá eu não quero. Sai fora mesmo. A melhor coisa que você faz, você está trabalhando no rebanho. E a igreja vai andar independente de você e independente de mim. A igreja não precisa de nenhum de nós para andar, amigo. A igreja pode até sofrer por uns dias se algum de nós abandonarmos o posto. Jesus ele nos ama, mas a obra dele não depende da gente. É um privilégio para a gente ser usado por ele. É muito diferente.
quantas vezes nós queremos que as coisas andem do nosso jeito? Desavença, vai ter, olha na Bíblia, Paulo se desentendeu com um monte de gente. Mas as coisas, a gente querer que as coisas funcionem da nossa maneira, irmão, eu estou com 40 anos e eu já quebrei a cara tentando fazer as coisas ser do meu jeito, nesse louvor aqui, ó. E se você está há alguns anos nessa igreja, você sabe que eu já estou há alguns anos aqui. A coisa não anda do meu jeito. A coisa anda porque cada um tem uma personalidade. E a gente ora, a gente luta, a gente briga, a gente tenta fazer o melhor. Mas quantas vezes a gente já quebrou a cara, já feriu um outro aqui, porque a gente quer que a coisa seja do nosso jeito. A gente programa tudo, aí vem o pastor e fala assim, irmão, aquela música lá, pô, pastor, essa música aí, cara. Nós nem ensaiamos. É essa que nós vamos ter que tocar, porque os músicos somos nós. Mas já não sabe tocar nem direito que a gente ensaia, imagina sem ensaiar, cara. As coisas se complicam às vezes, porque às vezes nós queremos que as coisas andem do nosso jeito. Saul fez isso, uma ajudinha santa. Talvez tenha alguém na sua vida que tenha a melhor das intenções, só que você andava livre e agora está dando preso. Coisas que era para a gente estar desenvolvendo bem, e Davi tirou tudo aquilo, diz a Bíblia. Eu acho que está na hora de você tirar algumas vestimentas que não são suas, ovelha. Eu quero fazer uma pergunta simples que eu fiz ontem para o ministério. E eu gostaria que você respondesse aí no seu coração. Faz quanto tempo que você não procura um pastor para ser aconselhado? Ovelha. Porque ovelha sem pastor não vive. Vai morrer. Vai morrer. Olha o que Jesus disse. E eu entendo que esse foi o sentimento que Davi teve quando ele andava a cena das ovelhas lá, meu Deus. Nos evangelhos fala que Jesus, olhando a multidão, dá uma olhada. Jesus, ao ver a multidão, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas. Como ovelhas sem pastor, ou seja, elas não eram sem pastor, elas andavam como se não tivessem. Será que você não está andando como se não tem pastor? Tentando vencer a guerra sozinho? Não pede conselho para pastor, leva a sua vida do seu jeito. Deus não tem pacto com você, amigo. Deus usa pastor para abençoar a nossa vida. Se você está aqui nessa noite e não está contente com os pastores que tem aqui, você vai ter que procurar outra igreja. Ou confirmar de Deus é isso, porque talvez Deus está colocando pessoas que simplesmente não pregam a palavra do jeito que você quer, para você ser quebrantado e melhorar. Deus é um Deus que nos corrige, porque Deus é um Deus que nos ama. Amém? Deus é um Deus que nos ama. É difícil a correção? Pergunta para o pai, eu não sou pai. Mas quantas vezes eu entrei na casa do Ney da Carla e eu pensava, meu Deus, coitado do menino. Coitado do menino nada, eu só sei da história para frente. E o que aconteceu da história para trás? Porque eu não estava lá. Às vezes a gente chega à noite na casa de um amigo e fala assim, meu Deus, foi duro com o menino, né? Até que a mãe fala assim, você não viu o que o menino está fazendo desde as 6 horas da manhã. Um dia a Carla falou, pô, o Murilo, o mais arqueiro é o Murilo, desse cara. Eu amo o Murilo, sabe disso, mas... E um dia ela falou para o Murilo, você já tem a promessa, só falta a marca. Usando o louvor da igreja. Interessante. Tem gente que já tem a marca, só falta a promessa. Eu acredito que eu já tenho a marca. Chega de marca, Senhor Jesus. Só falta a promessa. Para muita gente, às vezes é o contrário. Você sabe o que Davi viu? Porque Davi, no seu desafio, quando você lê aqui para frente, ele vai olhar e vai dizer assim, ó. Quem que é esse cara aí? Para afrontar o exército do Deus vivo. Ele não serve a Deus. Ele afronta o exército do Deus vivo, ou seja, Davi entendeu que aquela luta não é para ele. Quantas vezes o pastor entende que a luta não é ruim? Que quando o pastor entende que a luta é pessoal, o pastor vai sofrer por isso. O pastor também tem amigo dentro de igreja, às vezes sofre por isso. Davi olhou e falou assim, esse exército aí está parecendo ovelha que não tem pastor. Esse exército está esquecendo que eles são exército de Deus vivo. Todo mundo com medo do filisteu. Davi viu mais além. Jesus viu isso e falou, estão se comportando como ovelha que não tem pastor. Será que Deus não tem olhado para a sua casa e você não está se comportando como ovelha que não tem pastor? Não pede conselho, leva a vida de qualquer jeito. Não dá para viver assim se você é chamado ovelha. Se você é chamado ovelha, vai ter uma hora de tirar a sua lã. Vai dar frio quando tirar a lã. Mas é Deus tirando a sua lã para ser usada, para aquecer alguém. Sabe, é Deus nos tratando, é o pastor, é uma cutucadinha comigo lá, com a varinha lá, que doeu pouco. Mas é Deus corrigindo. Ao mesmo tempo, é Deus dizendo para você, eu estou mandando alguém para cuidar da sua vida. Sabe quando o irmão nos corrige, quando o pastor nos corrige, às vezes a gente fica bravo. Davi olha para ele e Davi fala, ó, vou derrotar esse cara, eu aceito o desafio. Você já conhece a história. Pouco tempo depois, o improvável acontece. O gigante cai pela força de um
menino, 17 anos aproximadamente, pela força de um menino gigante cai. Sabe o que eu aprendo? Tem lutas na nossa vida que nós não vamos vencer se não tiver um pastor orando pela gente. Então nessa noite, para me encerrar, eu gostaria de desafiá-lo. A primeiro, se faz tempo que você não faz isso, procurar um pastor. Não é para procurar com a sua família, não. Pode até procurar. Mas tem coisas que são pessoais. Davi aqui venceu uma batalha pessoal. E até pessoalmente falando, algumas batalhas que nós vivemos, abençoam as outras pessoas. Muitas das nossas batalhas vão abençoar a nossa igreja, a nossa família. Perdoe-me, pastores, mas eu não estou preocupado se o gabinete vai encher. Amém. Amém, porque vocês estão entendendo. Mas amém se isso acontecer. Porque eu entendo que quando a gente procura um pastor, a gente está pelo menos procurando uma orientação. Talvez você chegou essa noite aqui e fala assim: eu nem sou membro dessa igreja, aliás, eu nem sou crente, cara, eu nem sou convertido. Pode vir aqui que os pastores já tem. Os homens aqui estão aqui para instruir você. O pastor não sabe tudo, é verdade. Mas esse dono do pastor aqui, ó, esse senhor aqui, esse sabe. Às vezes vai levar um tempo de oração para você ser respondido. Pode ser. Mas eu não acredito que vai ser negado aconselhamento e atendimento para ninguém aqui nessa igreja. Não é possível. Nós temos 5 pastores aqui, pelo menos, que trabalham de forma direta aqui. E eles são totalmente diferentes uns dos outros, até no peso. Totalmente, são experiências diferentes, vieram de lugares diferentes, são culturas diferentes. Não adianta nada, permita-me, pastor Silas, não adianta nada você admirar a cultura do pastor Silas se você não usa disso. Não adianta nada você achar que um livro de R$70 é caro, sendo que o cara estudou 30 anos para fazer um livro. Chega para você por R$70, o cara estudou 30 anos. A gente ignora às vezes. Eu espero que quando você sai daqui, você já programa o seu dia. Preciso conversar com o pastor. Pastor, estou precisando. A ovelha não tem esse intelecto todo que você está achando aí. Deus nos poderia comparar com um gato. Se limpa o dia inteiro, vive no telhado. Mas Deus nos comparou com quem? E tem uma palavrinha que eu andei estudando também, que os pastores desde aquele tempo usavam, cuidado para não se ofender, cães, para ajudar a tocar o rebanho. Sabe quem são os cães? Os líderes. Você sabe o que os cães daquela época faziam? Só ajudavam o pastor, mais nada. Viu, líder? Você não é pastor. Eu não sou pastor, sou líder. A gente está aqui para ajudar o rebanho a andar. Cuidado com a palavra cães. Essa palavra cães tem um sentido complicado, mas ela é usada. E hoje cada vez mais. Hoje os pastores andam de moto. Já não são mais os pastores da Bíblia. Quando você vê um pastor muito rico, é porque o rebanho virou dele. E para terminar, eu já quero chamar o pastor, por favor. Tem um versículo na Bíblia que diz: ferirei o pastor, e quem vai sofrer é a ovelha. Derrotarei as ovelhas. Ferirei o pastor, vou acabar com o rebanho. Ferirei o pastor, quem vai sofrer é a ovelha. Se nós estamos dispostos a ser cristãos verdadeiros, a gente precisa honrar o nosso pastor. Muito mais que uma camisa, com um presente, com um colete. Não que isso não seja importante. Isso é muito bom, muito mais que um vídeo. Mas se você está com o sentimento de que passou no vídeo e falar: isso aí para mim não é nada verdade, você consegue diante de Deus. Porque ninguém vai vencer a guerra sozinho. Cuidado para você não estar num ponto em que você não vence, porque você não está submisso ao pastor da sua igreja. Eu espero que Deus tenha falado contigo. Eu espero que Deus tenha falado contigo. Era o que eu tinha para entregar para você de Deus nessa noite. Deus abençoe. Essa igreja se coloca em pé, nós vamos orar e assim saímos.